Bom Bom dia, dia. sim, estamos te ouvindo. Frio, né? Muito frio por aí. Quando nós acordamos ontem aqui estava 7 graus. Tá muito frio aqui. Mas que bom que vocês conseguiram acordar para o nosso encontro, para o nosso reencontro, né? A gente ficou um tempo aí distantes esses dias, né? 15 dias aí de folga a gente teve. E a gente fez um detox digital, né? Eu fiz aqui com a minha família e convidei vocês para fazerem. Eu sei que algumas participaram também. E foi muito bom esses dias fazendo detox digital. Na verdade, desde que a gente fez o nosso último estudo, que a gente conversou sobre algumas mudanças necessárias na família, e depois do nosso detox digital também, a gente fez algumas mudanças aqui, está sendo muito bom, a gente está conseguindo focar mais na família, a gente está sendo mais produtivo aqui, sem o celular, né, sem o celular por perto, a gente está sendo mais pontual também, então está sendo muito bom, dá até vontade de continuar, né, o detox digital. E, na verdade, a gente tem que saber usar muito bem, né? Tem que evitar mesmo, né, o celular, porque às vezes ele pode nos ajudar muito, mas também pode terminar atrapalhando se a gente não tiver moderação no uso, né? Bem-vindas todas. Nós temos já aqui mais de 60 mães aqui presentes. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje é o nosso Papo de Mãe especial. Hoje nós temos uma convidada especial, que é a Karina Deana. Oi, Karina. Tá me ouvindo aí? Tô aqui. Bom dia. Bom dia. Estão me ouvindo bem também? Eu conheci a Karina, acho que uns 12 anos atrás, né, Karina? Faz tempo Verdade, já. Mariri, não precisa contar muito, não. Tô ficando velha, credo. E eu conheci a Karina quando eu estava grávida. Eu tinha criado um grupo de mães também, como esse, né? A gente trocava ideias por e-mail. Receitinhas. Receitinhas, né? Dicas sobre alimentação saudável, sobre maternidade. Eu lembro que uma amiga minha, da minha igreja, convidou a Karina para participar do grupo. E sabe aquele tipo de pessoa que te leva para mais perto de Cristo, que marca a sua vida para sempre? Marili. Essa é a Karina. Nem posso falar muito, senão vou chorar aqui. Porque Foi desde muito que eu bom conheci... mesmo, foi um presente de Deus conhecer você e através de você conhecer tantas amigas também que só contribuíram, né, para o nosso crescimento. Você falou que eu te ajudei, não, você me ajudou muito também e aquelas queridas que até hoje a gente se fala por aí, né? Verdade. Foi muito importante aquele primeiro grupo. Você sempre à frente aí, né, Marili? Reunindo o povo, né? Até hoje. Pois é. E desde que eu conheci a Karina, eu posso dizer assim que minha vida não foi mais a mesma. Muita coisa mudou. Eu aprendi muito com a família da Karina, ainda aprendo, né, muito com eles. E é bem o que a gente estudou no estudo 7, né? A gente viu que o plano de Deus para a gente, para toda família cristã, é nos abençoar para que nós sejamos uma bênção para outras famílias, né? E para que as pessoas vejam a nossa vida, vejam a nossa família e glorifiquem a Deus, que elas venham até nós para conhecer melhor o plano de Deus, né? Perguntando para a gente como que vocês fazem para viver assim. E foi bem, às vezes que a gente foi até a casa da Karina, foi bem para isso mesmo, para a gente ver de perto, né? Como eles viviam, porque a gente via assim coisas diferentes na vida deles, né? Coisas que a gente gostaria também de viver como família. Então, todas as vezes que a gente foi até lá, até a casa da Karina, foram momentos assim muito especiais, de muito aprendizado. Precisa vir de Eu novo. agradeço. Pois é, faz tempo, né? Foi muito gostoso mesmo. E foi aprendizado nas duas partes, viu, Marili? Vocês também sempre contribuíram bastante com a gente. É muito bom, né? A gente ter essa troca, né? Aprender uns com os outros. E eu estou muito feliz de você estar aqui com a gente hoje.
de você ter conseguido separar um tempinho aí na sua agenda lotada, que eu sei que é lotada, para estar aqui com a gente. Muito obrigada mesmo. Bom, a Karina, ela é pedagoga, né? Ela também é graduada em letras, inclusive a gente fez o mesmo curso, né? Estudou na mesma faculdade, curso de Foi. letras, de tradução, e ela também fez pedagogia, e ela criou, acho que no ano passado, né? O ambiente pedagógico integrado, né? Essa metodologia. Ela e o esposo dirigem a Escola Vida Campestre, e essa escola é a Escola Vida Campestre, tem um material, uma metodologia muito boa, que está muito alinhada com a verdadeira educação, e eu tenho o privilégio, eu e minha família, de usarmos essa metodologia aí, esse material, e tem sido uma bênção para a nossa família. A gente recomenda muito. Fala o site aí, para quem não conhece ainda. O site é facinho, ó, escolavidacampestre.com.br. Eu sempre falo errado, mas é fácil, viu? Tem um ponto, escola.vidacampestre.com.br. E depois que a gente começou a usar essa metodologia aqui em casa, toda a família está mais disciplinada, viu? Ah, Marili, coisa boa! É verdade. Toda a família está mais engajada na educação, está sendo muito bom, não só para minha filha, né, mais velha, mas para toda a família. Está sendo uma bênção. Amém. Que Deus continue abençoando. E quando ela lançou esse projeto, eu fiquei muito, muito feliz, porque eu percebi que supriria uma grande carência das famílias. Eu tenho visto isso acontecer, né? E eu convidei a Karina para falar de um assunto que eu vejo que é o de maior interesse aqui do nosso grupo, e eu acho que para todas as Geral, mães, né? né? E acho que o maior desafio das mães, né? Que é a questão da obediência, como ter filhos obedientes, né? O sonho de toda mãe é ter um filho obediente, né? Então, eu sei que é um assunto, e eu sei que é um assunto que já foi também um grande desafio para você, né, Ká? Com E certeza. eu E acompanhei um ainda pouco é, da sua né? trajetória, ainda é, né? Acompanhei um pouco da sua trajetória, via de perto algumas dificuldades até que você já teve, mas hoje vendo a sua filha, a Grazi, eu vejo que você tem sido bem-sucedida, Ai, Deus é graças a bom, né? Deus, né? Deus é muito bom. Deus nos capacita, né? Deus Apesar nos de dá nós força. mesmos, né? Verdade. Então, assim, eu gostaria que você compartilhasse hoje com a gente um pouco da sua experiência. Assim, conta pra gente o que você tem aprendido na prática sobre a obediência de filhos, o que a Grazi tem te ensinado, o que Deus tem te ensinado, como facilitar a obediência, como lidar com a obediência. Compartilha aí com a gente essa experiência. Bom, vou tentar fazer isso em poucos minutos, né? Porque isso aí é material para uma semana de oração, né? Verdade. Mas eu também queria agradecer o convite, viu, Marili? Muito gostoso estar aqui com vocês. Muito, muito linda essa iniciativa, ver tantas mamães, gente, são 74 pessoas acordadas essa hora para meditar juntas aqui, buscar novas soluções, ideias, né? Estudar mais para poder ser uma mãe melhor. Isso é muito lindo, gente. Isso é muito divino. E eu fico muito feliz, e a Marili sempre me surpreendeu com as ideias dela. Tá Cheia das sempre ideias, né? inovando. Desde aquela época, né, Marili? Não tinha nem Zoom, a gente nem imaginava que esses negócios aqui de se ver em vídeo. A gente não é tão velho assim, mas é que a tecnologia é nova. Tinha o Skype, né? A gente usava o Tinha o Skype de vez em Skype, quando. mas ninguém tinha, né? Era uma coisa assim meio só para quem era muito bom em tecnologia, a gente se comunicava por e-mail. É. E a Marili já estava lá, reunindo o povo, fazendo estudo. E eu acho que isso é um dom, e você tem usado muito bem, Marili, que Deus continue abençoando você aí Amém. e a sua família, porque é um ministério da família, eu sei disso. E acho isso muito legal, porque quando a família está junta, a força é bem maior, né? Verdade. Que Deus possa continuar abençoando vocês. Eu agradeço muito, e agradeço muito de estar aqui com vocês todas. Não consigo ver, se vocês quiserem abrir a câmera, eu acho mais legal, sabe? Verdade. Mas tudo bem, eu entendo. Deve ter algumas aí ainda meio descabeladas, mas a gente entende também, viu, gente? Pode deixar descabelada aí, que a gente não se importa, não. Olha, Porque a gente só arrumou o cabelo, que eu só eu pus arrumei o uma cabelo jaqueta para por eu pus uma jaqueta por cima do pijama aqui. e Para eu só esconder o troquei a pijama. parte de cima, tá? Então,
E a gente só tá aqui com o cabelo arrumado porque a gente vai falar, porque se não fosse, eu tava descabelada também, mas tudo bem. Eu nem Então, tive tempo de Marili, arrumar o cabelo. Eu pus um gorro aqui, ó, para esconder. a touca é o nosso refúgio, é o nosso recurso, né, Marili, para as cacheadas. Mas então tá. Então, meninas, eu vou compartilhar com vocês algumas coisas da minha experiência. Não quer dizer que é a palavra final, né? Lógico que não, porque estamos todas aprendendo e essa caminhada da maternidade é uma caminhada, né? É uma jornada. Então a gente vai aprendendo a cada fase do filho, a cada ano, a gente aprende novas coisas, né? A gente vai ficando mais experiente. E aí a gente consegue compartilhar alguma coisa, né? A gente está sempre aprendendo coisas novas. Mas com relação à obediência, eu acredito que é um dos assuntos que mais, né, tocam as mães, porque realmente é um problema que todas nós temos, porque não existe filho 100% obediente, né? A gente sabe que todo mundo que nasceu nesse mundo é um pecador, né? Só existe uma mãe aí feliz que foi a mãe de Jesus. Mesmo assim sofreu, né? Sofreu bastante de ver o sofrimento do filho. Então, a gente tem essa questão da obediência em comum, todas nós temos. E então, eu tô aqui para compartilhar, tá? E para trocar experiência mesmo com vocês. E vai colocando aí no chat, que eu gosto de interação, tá bom? Alguma coisa que você também passou por isso e tal. Vai falando aí, não vou deixar ninguém dormir, tá? Então, eu queria começar falando sobre um dos assuntos, assim, dentro da obediência, que assim, mais chama a atenção, que é como facilitar a obediência. E eu sei que todo mundo madrugou por causa disso, né? Estava escrito lá, obediência fácil. Ah, eu vou assistir, que agora o negócio vai, né? Então, a gente fala obediência fácil porque realmente ela tem um caminho, mas fácil nada é, né? Tudo que é bom exige esforço, né? Tudo que é bom nesse mundo, a gente tem que ir no caminho contrário. Fácil é fazer errado, né? Caminho da descida. Aí é só você tirar a marcha ré lá e vai que vai. Mas o caminho fácil da obediência não exige um esforço. E eu elenquei aqui, gente, ó, 8 itens para obediência fácil. Vou tentar falar bem rápido para a gente ter tempo de falar outras coisas. Mas sabe qual que é o primeiro item da minha lista? Tava pensando, né? O que eu tenho feito assim que ajuda aqui em casa? E eu vi que a primeira coisa que ajuda aqui em casa na obediência para minha filha, que tem gênio forte, é eu ser obediente. Quando eu sou obediente, facilita tudo. Então, a primeira coisa é você ser obediente. Você tem sido obediente a Deus? Como está a sua obediência a Deus? Você é obediente a Deus assim como você gostaria que seu filho fosse obediente a você? Ou você é mais ou menos que nem seu filho aí? Vive fazendo umas rebeldias aí, ouve, finge que não ouviu, dá uma ignorada. Como está a sua obediência? Sabe por que isso é muito importante? Esse é o número 1, top 1, né? Porque criança foi feita para imitar, gente. Mesmo que você não fale nada, que você tente disfarçar, eu vejo aqui em casa, às vezes eu dou uma disfarçada, né? Mas capta no ar, e eles imitam mesmo. Então, eu vou falar uma coisa para chacoalhar. A gente não pode chacoalhar criança, mas ninguém diz que não pode chacoalhar mãe, né? Então, vamos chacoalhar as mães aí. Seu filho tá com problema para obedecer, tá difícil aí, gente? Tá assim, descabelando você? Então, você tá sendo desobediente a alguma coisa, com certeza. Porque a desobediência dos filhos começa na desobediência da mãe. Então, a gente precisa entender isso e reconhecer isso todos os dias. Tá aquele dia chato, sabe, que a criança empacou e você não consegue fazer nada. Eu já tive muitas vezes esses dias aqui. E a primeira reação da mãe é dizer assim, não aguento mais essa criança, ela não obedece, é muito teimosa. A primeira reação é a gente reclamar dos filhos. Só que se a gente entender que a desobediência do filho começa na gente, a gente vai, em vez de reclamar da criança, a gente vai começar a parar e analisar o que é que eu estou fazendo de errado na minha vida que está refletindo nisso. Não quer dizer que a criança não... a criança, lógico que tem o poder de escolha, né? O livre-arbítrio, dá para ela escolher ser obediente. Mas, gente, é criança, né? Nós estamos falando de espelhos aqui. Então, a maioria das vezes é um reflexo de você mesma ou do ambiente, né? Então, primeira coisa, gente, obediência a Deus. E a obediência a Deus começa de manhã aqui, ó, nesse momento aqui. Lógico que você com Deus. E por isso que é tão difícil. Eu não sei, vocês acham difícil acordar mais cedo para ter comunhão com Deus? Porque eu acho.
Para mim é uma luta constante, e não vai pensar que eu sou a maravilhosa da comunhão com Deus, não, todo dia é uma beleza, porque é uma luta mesmo, é um conflito que eu tenho. E esse conflito começa na noite, né, anterior, porque eu sempre tenho a tentação de ficar mais tarde, né, é aquele momento de paz, de silêncio, né, e você tem tentação de ficar no celular, eu tenho, de ver aquele vídeo que você queria ver e tal, e acaba dormindo mais tarde, e no outro dia a cama chama, no frio, né, ou qualquer outra coisa. Então, por que você acha que tem tanta luta para fazer essa comunhão? Justamente porque é o número um. Porque se você não tem essa comunhão com Deus, sabe o que vai te faltar no dia? Sabe o que falta para mim no dia? Isso já aconteceu muitas vezes, e eu choro, às vezes, né, de lembrar que muita coisa ruim que aconteceu aqui em casa foi porque eu não tinha autocontrole. Então, estar com Deus na manhã vai te ajudar a ter autocontrole. E olha como uma coisa puxa a outra. Você tendo autocontrole, você geralmente, quando você está com Deus, procura Deus de manhã, você tem o poder dele, né, para se controlar. E controlando, você consegue dar um bom exemplo, né? E a partir disso, você consegue ajudar a sua criança de uma forma melhor a seguir as regras do lar. Você tem mais paciência, você tem mais compaixão, consegue se colocar melhor no lugar dela, consegue ter mais calma para avaliar a situação. Então, isso é muito importante na minha vida, porque eu tenho uma filha completamente reativa. A maioria das crianças são, algumas não tanto, outras mais. A minha é, assim, máximo, né? Super reativa. Então, eu tô bem, ela tá bem. Eu tô mal, ela tá mal. Eu tô nervosa, ela tá nervosa. Eu tô feliz, ela tá feliz. E isso muda, assim, rapidão. Se ela tá muito brava e eu chego com calma, e falo com calma, na hora ela fica calma. Então, é super importante para mim essa questão do autocontrole, e eu só consigo com Deus, gente, porque eu sou colérica por natureza. Não sei quem mais é colérica, levanta a mãozinha aí, põe eu sou, para me sentir mais acolhida aqui. Mas, gente, eu preciso muito do autocontrole. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estou nervosa, houve um tempo, né? Agora o Senhor já está me ajudando. Ah, tô um monte de mãozinha levantada. Obrigada, gente. Estou me sentindo melhor. Houve um tempo na minha vida, e até hoje eu luto com isso. Quando eu fico nervosa, eu arregalo meu olho. Eu sou muito expressiva com os olhos. É muito difícil eu esconder o que eu estou sentindo. Então, eu arregalo o olho, sim, né? E já parto para cima, né? Esse é o natural, tá? Sem Deus é isso aí. E houve um tempo que, né? Isso era bem constante aqui. Ah, não deu outra. Como vocês acham que a Grazi falava comigo? Quando ela estava nervosa, ou irritada, ou foi contrariada. Era arregalar o olho e assim, ó. E aí, como que eu vou corrigir uma coisa dessa? Porque criança, não adianta você falar, não arregala o olho, não aponta o dedo para mim, que eu sou sua mãe. Não adianta. Ela vai copiar você. Então, eu preciso diariamente de Deus para que o meu olho não arregale, meu dedo não aponte e meu tom de voz fique calmo. E isso é sobrenatural, tá? Porque o natural é o colérico mesmo. Então é isso, gente. Autocontrole com Deus, primeira coisa, tá bom? E exemplo. Amiga, eu esqueci de orar. Por falar em comunhão, eu Oh, esqueci de orar. Alguém me deu um toque aqui. Eu falei, oh, gente, que esqueci de bom. orar. Normalmente não sou eu que oro no começo, mas hoje era, eu esqueci. Você pode fazer uma oração? Desculpa te Com interromper. certeza. Então vamos lá, vamos praticar, né, Marília? Acho que foi até providencial a Isso. gente estar falando disso, então a gente já pratica agora. Então a gente vai fazer uma oração, e aí você já aproveita e já faz aquela sua oração mental aí pedindo autocontrole hoje para Deus nesse dia, para a gente estar bem termômetro do lar, um termômetro bem gostoso para o nosso lar hoje, tá bom? Então vamos lá. Senhor nosso Deus, muito obrigada por essa oportunidade tão rica de estarmos juntas entre mães que buscam a tua vontade no seu lar. Por favor, Senhor, esteja conosco nesse encontro, que possa ser feita a tua vontade e que o Senhor possa nos dar autocontrole hoje, para que possamos ser um exemplo para os nossos filhos, para os nossos, as pessoas que nos observam, e que eles possam ver a Ti refletido em nós. Por favor, esteja conosco neste dia e neste encontro especial. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Agora sim, né? Sem oração Agora, não agora vamos funciona. ter Agora vai para autocontrole, hein? frente. Então, e outra coisa, continuando aqui, né? Então, número 1, comunhão com Deus, para ter autocontrole, ser um exemplo, né? Então, número 2 é autocontrole, e só vem com comunhão com Deus. E número 3, aqui em casa, eu vou dizer para vocês, assim, que foi um divisor de águas. Foi identificar o meu temperamento e o temperamento da minha filha. Quando eu entendi que eu era, né, tem uma característica, assim, mais abrangente de colérico, e ela também, foi muito importante para nós, porque para cada temperamento a gente tem uma maneira de abordagem, tá? O jeito que eu abordo a Grazi, que é colérica, é super diferente de uma mãe que tem uma filha melancólica, por exemplo. Então é super importante você identificar o temperamento do seu filho. Vai te ajudar muito, vai facilitar muito a obediência. Porque o jeito que você fala com a criança, o jeito que você aborda, o jeito que você incentiva, o jeito que você chama para fazer alguma responsabilidade, muda muito de um temperamento para o outro. Então, se você aprende que temperamento tem seu filho, isso você pode reconhecer desde bem pequenininho, te ajuda muito nessa questão da obediência, e ajuda muito a criança também. Aqui em casa, por exemplo, a colérica aqui em casa, né? Ela odeia receber instrução, né? Aliás, colérica está sempre certo, né? Então, se eu faço uma sugestão, lógico que tem coisas que a gente tem que instruir mesmo e dar instrução, mas assim, se é uma coisa já delicada, que eu sei que pode dar um problema, por que eu não faço uma sugestão? Não é melhor? Ou faço um desafio? A minha filha é movida a desafios. Você quer fazer que ela faça alguma coisa? Ah, eu tenho um desafio para você. Aí que ela vai fazer, entendeu? Então, são jeitos que a gente vai entendendo como lidar com a mente humana de uma forma mais prática, mais fácil, que gera menos conflito, tá? Então, conheça o temperamento do seu filho, vai ser muito bom. E outra Cá, coisa, gente, o pessoal está perguntando aqui alguma sugestão de livro sobre temperamento, como saber o temperamento. olha, hoje tem muita coisa, né? Eu não sei indicar nada atual. Eu fui ouvindo as pessoas, cafunchando, perguntando, mas assim, se tem um livro bom para você ler, é Mente, Caráter e Personalidade, gente. Maravilhoso, que é da Casa Publicadora, da autora Ellen White. Muito bom. Ela não fala especificamente sobre temperamentos, mas vai falar muito a respeito dessa questão de lidar com a mente, né? Lidar com as personalidades. Mas eu posso, sim, tentar encontrar alguma coisa boa, porque é muito difícil você indicar alguma coisa que não seja alguma coisa que você tenha lido, né? Tem muita especulação nesse sentido. Mas, olha, é super fácil você entender em termos gerais, tá cheio de coisas, mas a gente vai indicar, tá, Marili? Me comprometo a tentar achar alguma coisa legal aí que eu entenda que seja bom e passar para as mamães, tá bom? Tem um que eu Mas, li, eu não cheguei a ler todo, mas já faz muito tempo. Eu li quando eu não era mãe, então não sei como seria hoje, né, se eu lesse hoje. Mas é um livro cristão, o Temperamentos Guiados pelo Espírito. Já ouvi sim, várias muito vezes, bom. várias pessoas dizerem que leram e gostaram. Muito Do bom. É da Tim Casa Publicadora LaHaye. também. É É, da Casa Publicadora também, não é? eu acho que não, acho que é Não? outra editora. Não tenho certeza, mas é bem antigo. Dá para achar aí Então, a gente em sebo, talvez. pode dar uma pesquisada melhor em coisas atuais que tenham, e eu Uhum. passo para vocês, meninas, mas já comecem a pesquisar, tá bom? A ficar antenada, olhar. Isso é super. Olha, põe na sua listinha assim de prioridades. Ajudou muito mesmo aqui em casa. E assim, além de conhecer o temperamento, algo que assim que ajuda demais na obediência é você ter uma rotina previsível. Isso para qualquer temperamento. Para o colérico, assim, é essencial. Agora, qualquer outro temperamento é muito importante que a criança tenha uma rotina bem previsível. Não quer dizer que você nunca vai sair da rotina, que não pode ter. Lógico, toda a vida tem imprevisto todo o tempo, mas você precisa ter um norte, saber o que você quer da sua vida, do seu dia, da sua semana. A criança tem que saber o que é para ela fazer em cada momento. Isso facilita muito. O começo para qualquer um é difícil, quem não está acostumado, mas depois que entra, que você é firme nisso, ajuda muito e você vai tirar um peso grande das suas costas. Então, rotina. E eu tenho uma dica, nem pus aqui, né? Não tinha pensado nisso, mas se você entrar lá no nosso site da escola, eu vou
eu vou colocar aqui no chat, escola.vidacampestre.com.br. Lá tem um material gratuito que você baixa e tem lá atividades para você fazer a sua rotina com a sua criança, tá bom? Então você pode baixar, tem figurinha para você fazer a rotininha com ela, tem sugestão de rotina, tudo. Gente, eu tenho rotina com a Grazi desde que ela tem 18 meses, pra vocês terem uma ideia. E como ajuda? Ajuda a criança a ficar mais calma, ajuda a criança a ficar mais segura, menos ansiosa. A criança que não sabe o que vai acontecer, ela fica ansiosa, só que ela não sabe expressar isso. E como que a criança expressa a ansiedade? Ela expressa fazendo birra, ficando chata, ficando manhosa. Ela não sabe dizer eu estou ansiosa, não sabe dar nome. Então, ela vai se expressar dessas formas. Então, a rotina vai ajudar muito. E com a rotina, você consegue também dar alguma autonomia para a criança. Isso é muito legal, né? Principalmente dormir sozinho, gente, é super importante criança aprender a dormir sozinho. Ter algumas autonomias durante o dia, né? Coisas que ela possa fazer sozinha, vai criando uma autoconfiança nela em coisas boas, né? Então, gente, tudo isso ajudou muito aqui em casa, muito mesmo. E agora eu vou dar a ferramenta master. Eu vou explicar para vocês algo que foi divisor de águas também aqui em casa. E a Marili sabe, né, que aqui em casa Gênio é forte, né? Colérico com colérico não é fácil não, gente. E eu tenho certeza que Deus me deu uma colérica porque ele queria me transformar, né? Ele sabia que se me desse uma fleumática aí, que é mais quietinha, aceita tudo, né? A colérica aqui ia crescer, né? Então, ele me deu aí um reflexo bem bom. E muitas vezes eu ficava pensando, gente, mas como que eu vou, né, fazer para ajudar essa minha colérica a baixar a bola, né? A entender, né, que ela tem um lugar aqui na casa e que não é o chefe, né? E tudo começou quando a Grazi estava desfraldando e a gente entendeu o que era reforço positivo. Começamos a entender. Gente, foi um divisor de águas aqui em casa também, depois depois de identificar o temperamento. E eu quero compartilhar com você, vou até compartilhar minha tela aqui. O que é? Gente, ter um sistema de incentivo à obediência. E eu vi que no material, eu li o material também, muito bom, inclusive, Marili, que Deus continue abençoando você com a produção desse material. Eu vi que vocês colocaram lá uma página sobre o método de Deus para disciplinar os filhos. Excelente, gente. Vocês imprimiram? Que eu vi lá que estava lá o desafio, imprimir e colocar em algum lugar. Vocês fizeram? Levanta a mão aí quem fez. Se não fez, imprime hoje, porque esse aí é número 1 aí, né? E lá estava escrito que tem que ter alguma coisa de para você incentivar os filhos. Gente, isso é muito verdadeiro, porque a gente tem mania de ficar só apontando o erro das crianças e só colocando ameaça, né? Você não fez, vai ficar de castigo. Você não fez, não vai brincar. Só negativo. Só que quando você muda essa visão e você começa a colocar a obediência sobre um ponto de vista positivo, de um incentivo à obediência, gente, muda muito. Muda pra gente, porque Deus age assim com a gente. Você já percebeu? Deus fala assim, ser fiel até a morte. Repete comigo aí. E dar-te-ei é um incentivo. Apocalipse está cheio de incentivo. Ao que vencer, darei, que se assente comigo no meu trono. São todos incentivos. Então, por que a gente não pode fazer a mesma coisa com os nossos filhos? Isso ajudou demais aqui em casa. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu quero mostrar para vocês o meu... E é uma coisa super simples, hein, gente? Não tem nenhum segredo. Esse aqui foi a minha primeira versão de incentivo. São pedrinhas coloridas que a Grazi ia colocando dentro de um jarro a cada vez que ela obedecia as regrinhas. Então, a primeira coisa é você ter regras. Você tem que ter regras bem definidas no seu lar, tá? Lembrando que criança pequena tem que ter poucas regras, gente. Não vai querer achar que uma criança de 4 anos vai conseguir obedecer 20 regras, né? Então, põe aí 2, 3 regrinhas, vai colocando aos pouquinhos. Então, aqui em casa, a gente começou assim com algumas regras super importantes para nós aqui, que eram os nossos pontos fracos. E a cada vez que ela obedecia, ela colocava uma pedrinha dentro do jarro. Gente, é tão simples. Era uma pedra dentro de um jarro. Imagina uma coisa dessa? E facilitou super a nossa... Porque ela ficava, eu vou colocar uma pedra dentro do jarro. Entendeu? Criança se contenta com tão pouco.
Era tão melhor, eu falava assim, filha, por que você vai fazer isso? Faz diferente, aí você vai pôr a pedrinha dentro do jarro. Vai ser legal, vamos lá, vamos pôr a pedrinha dentro do jarro, você consegue. Olha a diferença do que falar assim, você vai fazer de novo? Você vai ficar de castigo? Entendeu? Então, foi criando nela um prazer em obedecer. Lógico que é um processo, né, gente? Não é uma coisa assim que em uma semana a criança já tem o prazer de obedecer, mas ajuda já a criar isso. Então, a nossa primeira versão foi essa. Claro que com o tempo a gente foi sentindo necessidade de ampliar isso. Deixa eu ver se deixa eu passar aqui. Aqui eram nossas regrinhas na época. A Graça estava com uns 3, 4 anos aí. Aqui, na verdade, já estava com uns 4 para 5 anos. Eu fiz as regrinhas em figuras, é muito importante que sejam figuras, porque eles conseguem relacionar a regra com uma imagem, e criança é total visual, né? Muito visual. Então, cada imagem dessa que está aí na tela, que vocês estão olhando, representa uma regra que a gente tinha. Então, é comportar-se à mesa, reverência no culto, enfim, né? Então, todos os dias, eu levava ela nesse mural e lembrava para ela dessas regras. Tá vendo essas regras? Ó, hoje você também tem que obedecer essas regras. Olha só, e lembrava que criança precisa repetição, gente. Criança é repetição. Então não vai achar que você falou uma regra uma vez e a criança vai lembrar todos os dias. E também não vai ficar que não uma matraca velha, né? Eu falo, gente, que matraca, né? Falando toda hora. Você simplesmente vai lá, olha, mostra, aqui foi o que resolveu. Minha filha odeia que eu fico falando toda hora a mesma regra para ela. Colérico, né, gente? Mas se eu vou lá, mostro, pergunto para ela, uma vez no dia, aí refresca a memória, ou tá quase desobedecendo, você, peraí, vem cá, vamos lá no quadro, olha aqui. Vai lembrando de uma forma visual, de uma forma mais tranquila, sem ficar falando, né, irritadamente que a criança está fazendo coisa errada. Ajudou muito mesmo. Aqui é o nosso cantinho, vocês estão vendo aqui embaixo um tapetinho, que é onde a gente orava. Então, quando ela estava, assim, eu estava bem tentada a fazer a desobediência, né? A gente tem que entender também a diferença entre tentação e a desobediência, que às vezes a criança está aí quase desobedecendo, mas ainda não desobedeceu, né? Então, a gente pode usar esse momento para levá-la a orar, pedir o poder de Deus. Se errou, né? A gente faz a mesma coisa. Aqui em casa funcionou muito isso, levar lá no cantinho, revisar as regras, orar pedindo perdão. E com as regras, você também pode colocar já consequências pré-estabelecidas para a desobediência. E isso ajudou demais. Aqui em casa, como eu lido com uma mente colérica, o colérico ele é muito justo, né? Muito prático, muito justo, e o que é certo, o que é errado. E quanto mais previsível para mim, melhor. Quanto mais previsível para ela, melhor ela reage. Então, aqui em casa foi muito bom colocar essas regras, e já para cada regra já tem a consequência já estabelecida. Então, se gritar, já sabe qual que é a consequência para isso. Se for desrespeitoso, já sabe. E é sempre a mesma, não muda. E isso é muito importante, mamães, porque às vezes a gente está com tanta raiva, ou está muito irritada, ou está apressada, e a gente, cada hora, dá uma consequência diferente para a mesma desobediência. E a criança fica confusa. Uma hora a gente não fala nada, outra hora a gente só dá um grito, outra hora a gente bate, outra hora a gente tira a sobremesa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Precisa ser consequência que tenha a ver com a desobediência. Então, a criança, por exemplo, gritou. Ah, você gritou, perdeu a sobremesa. O que tem a ver a sobremesa com gritar, né? Então, a gente precisa pensar em consequências que tenham a ver com aquela desobediência, né? E que sejam consistentes todo dia. Quando a criança fizer a mesma desobediência, ela vai ter a mesma consequência, né? E você vai reavaliando, claro, de tempos em tempos, se aquilo ali está adiantando ou não. Mas aqui em casa foi, assim, muito bom. E lembrar que a obediência, ela é um processo, né? Não quer dizer que você pôs as regrinhas ali, que a criança no dia seguinte vai estar obedecendo prontamente. Pense em você, hein? E Deus. Você sabe todas as regras de Deus. De cor e salteado, provavelmente até de memória. Você obedece todas prontamente, lindamente, perfeitamente, todos os dias? Né? A gente não faz isso, né? Eu faço isso. Estou em busca e quero melhorar. Sim. Tem uma pergunta relacionada ao que você está falando, não sei se você vai falar agora ou depois, mas a mãe perguntando se você pode dar alguns exemplos de consequências relacionadas à desobediência.
Inclusive, Posso essa sim. foi uma dúvida que alguém colocou no estudo aí que passou, que a pessoa estava. Esse foi um desafio, inclusive, do estudo 5, né? Fazer uma lista de regras e consequências proporcionais, como você falou. E aí teve gente que falou isso, que estava tendo dificuldade de pensar em consequências proporcionais. Tá. Vou dar uma consequência, vou dar um exemplo assim que pode assustar as mães, mas é para vocês não dormirem, tá, na reunião. É um exemplo assim bem atual, tá? Eu tenho um problema aqui em casa até hoje de comportamento à mesa, tá? É, não que não saiba, não que não tenha capacidade, pelo contrário, né? Mas dá um problema de se comportar à mesa da forma correta. Então aqui a gente tem uma regra. Não se comportou à mesa, não tem direito a continuar comendo. Por quê? Porque só pode comer quem sabe se comportar à mesa. Não dá para você continuar comendo se você não respeita as regras de comportamento à mesa. Então, é uma regra proporcional. É uma regra que dá dó? Dá dó. É uma regra, talvez, que alguns ficam, ai, tadinho, vai ficar sem comer. Gente, mas tem que ser alguma coisa que resolva. Não pode ser uma coisa que só finge que está dando uma consequência. Tem que ser alguma coisa que dói, que a criança sente, mas que tenha a ver com aquilo que ela está fazendo de errado. E que provavelmente vai ajudá-la a pensar muito bem antes de fazer aquela coisa errada. Porque é uma coisa que vai doer, entendeu? Então, ficar sem comer para minha filha é o fim. Tem criança que não liga, mas para ela é o fim. Então... Aqui em casa a gente também tem essa dificuldade. Aí, se não se comporta na mesa, sai da mesa, fica no cantinho ali, até decidir voltar para a mesa comportada. Exato, aqui também nós temos uma oportunidade, porque senão vira safadeza. No meu caso, tá? No meu caso, eu tenho alguém que gosta de competir com a minha liderança o tempo todo. Então, eu tenho uma oportunidade. Você pode sair da mesa, e geralmente eu peço para ir no quarto orar. Você vai para o seu quarto, ore, porque já tem 9 anos, né? Se fosse pequenininho, o que eu faria? Eu sairia da mesa junto e iria orar junto com a criança, porque ela já não tem tanta maturidade para fazer sozinha, né? Mas como já é mais velha, eu peço para sair, orar e falar, olha, você tem a oportunidade de voltar como um membro dessa família faz para comer. Mas se você não quiser fazer isso, né? Então você pode já para suas tarefas, não precisa continuar comendo. Então, geralmente, isso resolve. Nunca, assim, foi raro, assim, eu posso contar, assim, 1 ou 2 vezes que precisou realmente sair e perder a refeição. Mas viu que era sério, porque eu tenho um temperamento aqui em casa que gosta de testar os seus limites, né? Então, é diferente de alguém que tem um fleumático, por exemplo, em casa. Mas o colérico gosta de testar até onde ele pode ir. Então, geralmente, ela vai testar a consequência dela. Ela vai tentar sentir se ela aguenta ou não. Então, eu preciso pensar muito bem na consequência, porque eu tenho certeza que ela vai querer a consequência em algum momento da vida dela, entendeu? E você tem que estar a fim de fazer. Não adianta você colocar uma consequência super, super ruim e que na hora você vai ficar com muita dó e não vai dar. Aí você perde totalmente a sua moral e a sua autoridade. Então, precisa ser algo que você esteja com coragem de realmente fazer. Outra coisa, gritou. Tenho problema com gritar também. Já melhorou quase 100%, mas algumas vezes ainda tem negocinho de gritar aí. Mas já está praticamente resolvido pela graça de Deus, depois de um longo processo. Gritou, tem que ir para fora de casa. Porque aqui em casa ninguém grita. Aqui em casa todos nós falamos no mesmo tom, falamos tom baixo, agradável. Começou a gritar, a falar alto, vai lá para o quintal, grita lá, né? Dá uns berros lá na natureza, extravasa lá, mas dentro de casa não. Então são coisas que aqui em casa funcionam. Não quer dizer que você vai fazer a mesma consequência aí, tá bom? Então, assim, tem que ser coisas que tenham a ver. Não é assim, gritou, então você não vai brincar com seu amigo. Não tem a ver uma coisa com a outra, entendeu? Então, são esses exemplos. Eu acho que uma das maiores dificuldades da gente, como mães, é a constância, né? Você falou aí que a gente tem que perseverar naquilo, né? Por exemplo, no caso da Grazi, né? Gritar, é uma coisa que é uma dificuldade dela há tempo já, né? Pelo que você falou aí. Mas tem que ser insistente, né? Tem que continuar a perseverar ali, ser constante.
Senão não E resolve, esse é né? um problema de todas as mães, porque tem hora que a gente não aguenta mais aplicar a consequência. E aí a gente tem a tentação de fazer vista grossa. E aí a gente perde a autoridade. E aí já era. Porque daí vem mais forte. E aí você vai ser obrigada a intensificar a consequência. E aí fica cada vez mais difícil, tanto para a criança quanto para você. Então, gente, constância a gente consegue lá no item 1, que é a obediência a Deus na comunhão diária, naquela primeira hora. Porque senão a gente não tem constância mesmo, porque é natural da mãe não ser constante. Agir pela emoção e deixar o racional de lado por N razões, né? E isso acontece com qualquer pessoa, inclusive comigo. Mas a constância aqui em casa é, assim, o meu braço direito. Se eu não tiver constância, já era, né? Não teria conseguido, e eu tenho certeza que eu só consegui isso por Deus. Ixi, gente. Tem uma Bom, pessoa aqui que perguntou se a vara é uma consequência no seu lar aí. Você vai falar então, sobre isso? então eu sabia que essa questão da vara ia chegar, né? Mas deixa eu mostrar aqui a próxima tela e eu vou te mostrar por que que eu não tenho usado a vara aqui na minha casa. A vara, ela é, biblicamente, ela é uma consequência, né, gente? A gente não pode falar que não, né? Ela é. Só que qual que é o problema da vara? O problema da vara é que a gente lê lá no Espírito de Profecia assim, que ela deve ser o último recurso, certo? Vocês leram isso lá no estudo, que eu li o estudo, hein? É o último recurso. Só que o último recurso pra gente é muito vago, né? Tem gente que é assim, ó, a primeira avisa, a segunda grita, a terceira usa a vara. É o último recurso. Então, a gente tem que entender que o último recurso é aquele recurso que tudo que você pôde imaginar na sua vida, tudo que você conseguiu lutar com Deus para ajudar seu filho, falhou. Não tem mais nada. É aquele negócio, né? Câncer terminal. A medicina falhou total. Daí você vai fazer outras coisas que não tem, né? É a mesma coisa da desobediência da criança. Você fez tudo, não deu certo, nada. Tentou por muitas vezes, um processo longo, não deu. Aí vem. Assim em casa é o que a gente pensa, mas aqui em casa, para minha colérica, e por isso que eu falo para vocês, tem que saber o temperamento. Eu preciso de consequências que não tendam à agressividade de nenhuma forma, mesmo que seja feita no temor de Deus e tal, toda forma direitinho tem que ser feita. A vara não me trouxe consequências, resultados bons por conta do temperamento. Então, eu notei que não foi legal, e não quer dizer que não seja isso para todo mundo, mas aqui em casa, o que funciona, o que deu mais resultado positivo a longo prazo, é esse aqui que eu vou mostrar para vocês agora. É o quadro de incentivos. Então, a gente tinha o quadro de incentivos em forma de pedrinhas, né, que eu mostrei para vocês, só que com o tempo a gente viu que precisava de alguma coisa mais complexa, mais profunda e com mais detalhes, e a gente começou a usar esse quadro de incentivos que hoje a gente tem. E foi tão bom para nós que a gente decidiu fazer um para compartilhar com as mamães, as famílias que quiserem. Ele O está nosso disponível. chegou na semana passada. E aí, começou a usar? Estamos usando aqui. O tutorial Tá saiu hoje, hein, funcionando. Marili? Saiu Hã? hoje o tutorial que eu prometi que ia fazer, né? Ah, eu já Saiu procurei hoje. lá. Saiu hoje, eu vou colocar aqui no chat para vocês. Legal. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar. Gente, sou meio ruim de tecnologia. Domingo aí, teve a recompensa já da Daiane. A Daiane fez direitinho. Aí domingo a recompensa dela foi brincar lá na casa da Fê. A Fê tá aí com as meninas dela. Saiu aí, gente? Coloquei o link aí. Saiu, né? Saiu, sim. Uhum. Então, nesse link aí tem um tutorial de como que eu uso esse quadro. Então, assistam lá e você pode ter ideias. Assim, claro, tem o quadro à disposição de quem quiser adquirir, né? E você pode assistir também, tirar ideias para você fazer o seu, como eu fiz com pedrinha, você pode fazer com qualquer coisa. O importante é você ter um sistema de incentivo que tenha também um sistema de consequência e um sistema de incentivo final, que no caso da Daiane aí para brincar com o amiguinho, né? Então, isso ajuda demais, eu não preciso recorrer ao último recurso da vara mais. E tem sido uma bênção, sabe? Porque a criança consegue visualizar o seu comportamento com esses emojis, ou seja lá o que você vai usar, ela consegue ver se ela está indo bem, no que exatamente ela está errando, no que ela pode melhorar.
E ela consegue ter um incentivo final na semana. Gente, se eu me esforçar, eu vou brincar na casa da Fernanda. Né? Se eu me esforçar, eu vou nadar no lago, né? Às vezes acontece aqui em casa, ou eu vou ter um passeio de bike com meu pai e a minha mãe. Então, ela começa a entender que a obediência traz seus pontos, tem privilégios, né? E o ponto contrário também, que é no quadro também funciona. Se ela não atender às expectativas, que estão bem claras ali no quadro, ela vai perder o privilégio. E é exatamente isso que acontece com a vida, né? Se a gente tem uma reação positiva com a vida, a gente tem privilégios. E se a reação é negativa, a gente perde privilégio. Assim com Deus também. Quantas bênçãos a gente não perde porque a gente não é obediente? E quantas bênçãos a gente recebe pela obediência? Então, isso aqui é plano da salvação na prática, gente. E é o que tem ajudado aqui em casa, é isso. Não é propaganda, nem quero que você não tô querendo nem vender, entendeu? É que é tão bom para mim que eu não poderia deixar de compartilhar isso com você, tá? Então, dá uma entradinha lá no link aqui do YouTube. E também tem aqui em cima, ó, se vocês olharem aqui, ó, tem o nosso Instagram, a gente está sempre compartilhando dicas sobre isso lá. Então, segue a gente lá, se você ainda não segue. E aqui em cima está o nosso link para a escola, que também tem o quadro lá, os detalhes do quadro e tudo, e outros materiais gratuitos lá também, tá bom? Bom, e aqui eu queria ir para a próxima pergunta, Marili, que você tinha me feito aí. Eu já falei bastante sobre isso, que é como lidar com a desobediência. Acho que ficou claro, né? Eu acabei juntando duas perguntas em uma. Mas se alguém está com mais alguma dúvida... Então, a desobediência a gente lida assim, a gente lida com o quadro, gente. Né? Desobedeceu, vai ficar marcadinho ali, ela vai vendo onde está errado, enfim. E ali Só um comentário sobre os incentivos aí. Eu já usei os 3 que você falou aí. E funcionaram bem, só que aqui em casa, por exemplo, acho que varia um pouco dependendo da idade, né? Então, Sim. a pequena de 4 anos tem dificuldade de adiar a recompensa, né? Tipo, pensar na Tem que ser no dia. recompensa que é no final da semana. De repente, às vezes ajuda quando é no mesmo dia. Sim. E outra coisa também, a gente já testou, assim, colocar várias atividades, ali tem espaço para várias atividades, várias coisas, né? Eu já tentei com várias, e aqui em casa está funcionando melhor, assim, um de cada vez. Então, mesmo com a maior, a gente coloca, assim, um hábito errado para vencer, né? E aí, quando a gente vê que ela está conseguindo vencer aquilo, a gente coloca mais um, aí, tipo, cumulativo, sabe? E aí vai ter que ser 2 hábitos, aí depois 3, mas primeiro a gente deixa um tempo, só um, para reforçar, sabe? Para fixar aquele hábito novo, né? Desenvolvido. Excelente, Marili. É isso mesmo. E eu acho que cada família vai entendendo qual o funcionamento da criança. Não é o que serve para mim, vai servir para todo mundo. Vocês vão entendendo. Mas nesse link que eu acabei de passar aí no chat, eu tinha passado no privado, gente. Desculpa. Agora eu passei para todo mundo. Eu explico bem isso. Como que você usa, como que você pode fazer, dando ideias de como que você pode. Isso que a Marili é muito importante. O que a Marili falou é muito importante. Criança pequenininha, você não pode falar do incentivo no final da semana. O incentivo tem que ser no dia, né? E às vezes, quando a criança é muito obstinada, como era o meu caso, né, nessa fase, tinha que ser 2 vezes no dia, Marili. Tem que ser uma avaliação de manhã com um incentivo de manhã. E uma avaliação à tarde com incentivo à tarde. No meio do dia, depois do almoço, a gente se reúne para conversar sobre como foi a parte da manhã, o que não foi bom, a gente ora juntas, e aí coloca lá o incentivo, na metade do dia. Aí depois, à noite, se não foi bom de manhã, aí tem a chance de à tarde, né? Exato, de substituir. Lá. Isso aí, porque aí é um incentivo para a criança se esforçar na parte da tarde e melhorar o comportamento. E quer saber? A minha filha está com 9 anos. 9 anos você já pode fazer uma avaliação por dia e um incentivo aí por semana. Mas aqui em casa, a avaliação é 2 vezes por dia ainda. Então, depende muito do temperamento, do jeito da criança. E aí você vai entendendo como funciona no seu lar. Mas, gente, o importante tenha um sistema de avaliação.
tenha um sistema de avaliação, não importa como que vai ser o seu jeito, mas você precisa ter, e isso ajuda muito a criança a obedecer e vai te ajudar também a lidar com a desobediência, porque você vai ter aí, agora, um protocolo para lidar com a desobediência. Então, gente, tenha um protocolo para lidar com a desobediência, não vai ficar cada hora você tem que inventar o que você vai fazer. Já está ali, já está bem claro, né? Se não fez isso, acontece isso, fez isso, acontece isso. Fica mais fácil para você vai ficar menos nervosa, menos ansiosa, a criança já vai saber, puxa, fiz isso, já sei que vai acontecer, né? Vai ficar muito melhor. É experiência própria, gente. Eu estou dividindo aqui o que acontece aqui em casa, tá bom? E aí, Marili, você me perguntou assim, olha, Marili já me fez perguntas antes de vocês, hein? Ó. Ela pergunta assim, como a submissão da mãe a Deus e ao esposo influencia na obediência aos filhos? Yes. Vou dizer para vocês, o como está principalmente no autocontrole. Porque quando a gente aceita ser submissa a Deus e aceita ser submissa ao esposo, a gente precisa de muito autocontrole, não é? É ou não é verdade, mamães? Ser submissa ao esposo necessita muito autocontrole. Porque às vezes as ideias, né? Às vezes alguma coisa não bate, né? E a gente precisa ali aprender a levar as nossas dificuldades, as nossas ansiedades a Deus. Muitas vezes é necessário fechar a boca, né? E só esperar. Muitas vezes é necessário esperar um momento certo para falar, ou às vezes controlar aquele ímpeto, né? Para poder deixar esfriar e falar de uma outra forma. Então, tudo isso são maneiras da gente exercitar o autocontrole, que é tão necessário na educação dos filhos. Então, olha como Deus é bom, né? A gente tem bênçãos até nisso. Quando ele pede para a gente se submissa ao marido, na verdade, ele está dando um exercício para a gente de autocontrole, porque ele já sabe que mulher gosta de mandar, né? Já sabe que mulher gosta de estar falando e tomando frente, enfim, na maioria das vezes. Então, é um exercício de autocontrole, é super importante. E acredito que isso tem sido também muito importante na minha vida aqui. Autocontrole tem sido uma meta muito presente na minha vida. E aí, vem o como, né? Como ser uma mãe submissa a Deus e ao esposo, como, né? Exercita o autocontrole, mas como fazer isso, né? E eu estava pensando aqui, Marili, lendo o estudo que você preparou aí, né, para esse encontro, muito legal, gostei bastante. Eu fiquei pensando, né, como ser submissa a Deus? Gente, submissão a Deus, o nosso exemplo é o exemplo que estava lá na apostila, é o exemplo de Abraão, né? Olha que exemplo de submissão a Deus. E eu estava lendo sobre Abraão e Enoque, né, também foi citado lá no material, eles buscavam a Deus 2 vezes, né, no dia, de manhã e à tarde. E não só isso, eles se afastaram das más influências, gente. Olha que coisa maravilhosa. Isso é, a gente precisa colocar aí o roteirinho. Buscar Deus de manhã e à tarde, se afastar das más influências. Quais têm sido as suas más influências? Né? Para você, mãe, não estou falando dos filhos agora, estou falando de você. Qual tem sido? Para mim é o celular, né? E esse desafio aí de detox digital, Marili, é uma bênção mesmo, porque isso tem nos afastado de Deus, e mesmo com coisas boas, às vezes você vai ver coisas boas, mas é um tempo que te toma, que te afasta de Deus, te deixa mais ansiosa, te deixa mais entretida, a gente fica mais lerda para as coisas, não é? E às vezes a gente fica até mais ciumenta, né? Ou às vezes mais insatisfeita com a nossa vida, que a gente fica vendo aqueles perfis lindos das nossas amigas, achando que a vida delas é maravilhosa. Começa ficando insatisfeita, né? Então, quais são as suas más influências? Abraão, ele fez isso. E eu achei um texto, Marili, posso compartilhar um texto aqui com o pessoal? Eu achei um texto maravilhoso sobre Abraão, que eu queria mostrar, para a gente meditar. Como ser submisso a Deus. Olha isso aqui. Deixa eu tirar aqui a tela de vocês. Aqui, ó. Olha, os descendentes de Abraão eram ensinados a considerá-lo como seu chefe, tanto em assuntos religiosos como seculares. Então, olha só, Abraão era considerado chefe na família. Este sistema de governo patriarcal
Abraão se esforçou-se por perpetuar, sendo que o mesmo favorecia a conservar o quê? O conhecimento de Deus. Então, ele se esforçava para conservar o conhecimento de Deus. E para isso, era necessário ligar os membros da casa conjuntamente, para edificar-se o quê, gente? Lê alto aí. Edificar o quê? Uma barreira. Você tem feito isso? Isso aí é submissão a Deus. Edificar uma barreira contra a idolatria, que se havia tornado tão espalhada e profundamente estabelecida. Abraão procurou, lê alto também, por todos os meios ao seu alcance, guardar os domésticos, ou seja, guardar seus familiares de seu acampamento, do quê? De se misturarem com gentios e de testemunharem suas práticas idólatras, pois sabia que a familiaridade com os maus corromperia insensivelmente os princípios. O máximo cuidado, gente, é o máximo cuidado, foi exercido para excluir toda forma de religião falsa. Sabe o que é religião falsa? É aquela que é só da boca para fora. É aquela que a gente quer que os filhos façam, mas você mesma não faz. Isso aí é religião falsa. E impressionar o espírito com a majestade e glória do Deus vivo, com o verdadeiro objeto de culto. Gente, esse é o como. Esse é o como. E a gente vai falar sobre isso nesse próximo estudo, que eu passei ontem lá no Telegram. Opa, Sobre então já estou o culto adiantando. familiar, sobre a religião falsa, religião de fachada, né? Sobre isso que a gente vai estudar. Então não percam o estudo 8, gente, porque o estudo 8 é o como ser submissa a Deus. Impressionante. Isso aí está em Patriarcas e Profetas, página 93. Gente, Abraão é o exemplo de submissão a Deus. Então, você quer submissa a Deus? Edifica uma barreira. Qual o tipo de idolatria tem entrado na sua casa? Tá? Guarde os seus domésticos. Máximo esforço. O que é máximo esforço? É tudo que você pode fazer e muito mais. Então, é isso aí que é submissão a Deus. Tá? E aqui também tem mais um, né? Não é só a Deus, né? Nós, como mães e esposas, também precisamos da nossa submissão ao esposo. E como ser submissa ao esposo, gente? Tem gente que tem facilidade, tem gente que tem mais dificuldade, né? As coléricas geralmente têm mais dificuldade com o negócio de submissão, né? A gente gosta de mandar. Mas uma coisa eu tenho percebido, a submissão ao esposo é um ministério de missionário. E eu gosto de falar que nós somos as missionárias do lar. Então, como que você pode ser submissa, por exemplo, não é o meu caso, mas eu sei que é o caso de muitas famílias, a um esposo que não tem essa visão que você tem de educação, de submissão a Deus, né? Que talvez tenha aí dificuldade de entender essas questões todas que nós estamos estudando. Como ser submissa a um marido assim, né? Então, eu tenho pensado muito nisso, eu já até tenho compartilhado já com algumas pessoas sobre a questão de ser uma missionária no seu lar. Deus fala que a mulher, que o homem, ele é o sacerdote do lar, né? Mas a mulher é a missionária. E como que é o trabalho da missionária, né? Me ajudem aí, põe aí no chat para eu ver. O que vocês acham que um missionário faz? Pensa no missionário lá da igreja, né? Lá das missões mesmo. O que ele faz? Como que ele converte, né? As pessoas? Como que ele leva Cristo? Será que é falando que nem uma matraca, né? Reclamando, apontando tudo que o marido faz de errado? Ou será, como que é que esse missionário faz? Ele é completamente diferente, né? Ele intercede pelo marido, né? Ele roga a Deus não pelo marido, mas pelos conversos, né? Ele roga a Deus, né? Por mudanças. Ele ensina com exemplo, mesmo que sem falar nada. Então, essa é a forma de nós sermos também missionárias do nosso lar, né? Seguindo o mesmo exemplo do bom missionário em terras estranhas. Então, agir pelo exemplo, procurar falar menos mesmo, não falar nada, só falar aquilo que Deus manda a gente falar e interceder, rogar pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que faz a obra, e a gente muitas vezes quer fazer o trabalho do Espírito Santo, a gente quer convencer o marido, e quem convence é o Espírito Santo, né, gente? Então, a gente atrapalha o Espírito Santo, porque a gente fica, né? O marido começa a pegar birra, né? Então, não faça o trabalho do Espírito Santo. Deixa ele fazer, porque ele
é divino e ele sabe melhor como alcançar o coração do seu esposo. Coopere com ele, sendo missionária, né? Dando seu exemplo, fazendo o que você pode fazer, sem esperar ele fazer primeiro. Faz você a sua parte, né? E dessa forma você vai ser uma esposa submissa, mas ao mesmo tempo uma esposa missionária. E isso faz toda a diferença no ambiente do lar. Quando Deus criou Eva, ele criou para ser uma auxiliadora, né? E às vezes a Exato. gente quer comandar tudo, né? A gente quer tem ser que a sempre chefe. lembrar. Essa é a nossa função, auxiliar, né, o marido. Exato. E às vezes a gente quer, né, comandar o marido, né? E isso causa um desequilíbrio no lar e reflete nas crianças. A primeira a reagir aí vai ser a criança, né? Quando tem um desequilíbrio entre marido e mulher, por mais que você faça longe, faça quando a criança dormindo, briga, tal, não seja na frente dela, ela percebe. E ela vai ser a primeira a reagir de uma forma ruim, tá bom? Então, super importante isso. E aí, Marili? Amiga, Falei muito, tá né? muito bom aqui. Não sei, você tinha mais alguma coisa para complementar? Que nosso Olha, eu horário, já ia deu só nosso falar um horário aqui. pouquinho sobre as reformas, mas eu sei que eu falo muito, então você pode me coordenar aí, tá bom? Que a gente costuma terminar às 6 horas, né? Tem várias mães aqui que têm dificuldade de continuar depois das 6. Já são 6:06. Você nem me Já. interrompeu, Marili? Que boazinha. Imagina, é tão gostoso te ouvir. Muito bom te ouvir. Mas aí eu queria deixar um espacinho assim para o pessoal fazer pergunta. Sim. Se alguém tiver pergunta, pode aproveitar agora os próximos minutinhos. A gente tem aí uns 15 minutinhos para perguntas e respostas. Aproveitem que a Karina está aqui, exclusivamente para a gente hoje. Algumas já fizeram perguntas, a gente já leu algumas perguntas aí, né? Socorro. Tem uma pergunta no chat, mais antiguinha aqui, sobre a diferença entre incentivo e recompensa, feita pela Ana Paula. Incentivo e recompensa? Isso, qual a diferença? Será que ela está falando sobre barganha e incentivo? Põe aí, Ana Paula, se é isso. Ana Paula, pergunta aí. Incentivo e... É isso ou não? Não, é porque eu só queria que ficasse definido. Bom dia, né, gente? Bom Desculpa, mas dia, é diretamente de o horário já Moçambique. passou. Aqui já é quase boa tarde, mas é que o horário já está corrido, então eu vou ser bem rapidinha. É porque eu vejo muitas mães confundirem um pouco, assim. Às vezes, colocam recompensas mesmo, coisas, quando a criança obedece. Entendi. Entendeu? Às vezes até dinheiro, Sim, não, enfim. entendi. Então, isso é péssimo, né? Isso é muito ruim. Porque quando você oferece uma recompensa física ou consumista, vamos dizer assim, você está relacionando a obediência com presente, né? E aí, quando você não tiver presente? E aí, quando você não tiver dinheiro? Né? Fica uma barganha, isso é barganha. Então, e às vezes tem famílias que caem até no erro da própria barganha verbal, né? Ó, se você obedecer, a mamãe vai te dar uma boneca nova. Gente, péssimo! Você está relacionando a obediência com uma satisfação própria, com um egoísmo, né? Isso é muito ruim. Incentivar é você mostrar para a criança o privilégio, a alegria dela obedecer. Então, por exemplo, se você não gritar, filha, vai ser agradável falar com você, as pessoas vão ter prazer em falar com você. Aqui em casa ninguém grita. Aqui em casa todo mundo fala num tom agradável. É tão gostoso ouvir pessoas falando assim. E você precisa aprender a falar assim. A gente vai te ajudar a falar assim. E uma forma que a mamãe vai te ajudar a falar assim é mostrando para você quando você está fazendo errado. E vou te ajudar, vou te avisar. E se você falar no tom correto, vou deixar aqui, ó, vou colocar um adesivo, vou colocar um emoji, sei lá o que você vai pôr, para você ver o seu progresso. Vai ser muito legal ver que você está conseguindo vencer isso, e nós vamos orar por isso, e tal. Você não precisa relacionar isso com algo, com nada, né? Só precisa incentivar. E depois que a criança começou a se esforçar, fazer aquilo, você pode sim e deve. Filha, essa semana foi demais. Você venceu o hábito aí de gritar. Eu vi que você se esforçou, você gritou, mas na hora já parou, ou já
Tentou fazer diferente? Então, olha, estou tão feliz que nós vamos dar um passeio de bike juntas hoje. Então, tente fazer incentivos que conecte você com a criança, que criem memórias entre vocês, entre ela e a família. E não que leve ao egoísmo, a comprar ou ter alguma coisa. Gente, tira o consumismo da história. Crie memórias. Isso é incentivar. Bom? Mais alguma pergunta? Eu tenho. Bom dia. Bom dia. A minha pergunta é a seguinte, vendo que a obediência é algo tão importante e que a educação da criança, ela começa quando o bebê, né, no colo no braço da mãe, a minha pergunta é a seguinte, como começar esse processo de obediência com o bebê? Eu, por exemplo, tenho um bebê de 1 ano e 2 meses, e ele já manifesta, assim, umas birras, gritos e tal. Então, como que a gente poderia, qual é a sua sugestão para a gente começar já a trabalhar a obediência com os bebês? Muito obrigada. Qual que é o seu nome? Janete. Ô, Janete. Janete, a minha bebê começou a dar problema antes de 1 ano, então você está no lucro já, tá? Olha, primeira coisa é você ter rotina com seu bebê. Você precisa de uma rotina bem definida com seu bebê. E não tenha medo de ter essa rotina, ela é necessária. A segunda coisa é você ignorar as birras. Você não pode cair nessa de ficar se estressando com birra, tentando dialogar com criança. Fez birra, você ignora. É assim que funcionou aqui em casa. Não quer dizer que é uma regra, tá? Sim. E a segunda coisa é que você não pode, você tem que definir as regras aí. Mesmo com 1 ano e 2 meses, pode ter regra. Então, por exemplo, gritou para conseguir alguma coisa, aqui em casa funcionava assim. Gritou, chorou para ter o que quer, não tem. Só vai ter a hora que parar de gritar. Então, são regrinhas simples e bem, assim, reativas, que mesmo um bebê consegue entender e consegue já praticar. Então, você vai fazendo esse tipo de regrinhas aí. E você pode já começar também a ter um incentivo. Lógico que com um bebezinho, não precisa de um quadro tão completo como aquele, mas você pode, por exemplo, ter um adesivinho, né, que a criança mesmo cola num papel, né, então ela não gritou, pediu, né, não sei se fala já, a minha falou muito cedo, então pediu bonitinho, aí você falou bonitinho hoje, não gritou para pegar, então cola esse adesivo ali, e aí você já vai incentivando a obediência, tá bom? Tá bem, obrigada. Karina. Quem Bom está dia. falando? É Renata, mãe do Renata, Gabriel e da Giovana. te vi. Tudo bom? Tudo bom. Olha só, menina, me ajuda numa coisa. Eu tenho 3 filhos, né? E o Gabriel, ele ama brincar com a Giovana, mas ele bate nela o dia todo. Eu não sei o que fazer mais, entendeu? Não sei o que fazer. Já experimentei bater nele também, mas não funciona, sabe? Não, funcionou aqui também. Ele é colérico, para mim é claro. Começou aí, ótimo que você sabe que é colérico. Muito bom. Então já começa aí, bater em colérico não dá certo. Ele fica mais agressivo ainda, e ele vai medir força toda vez. Você bateu, ele vai tentar bater, ou vai dizer que não doeu. Né? Geralmente, né? Lógico que muda muito. Mas, assim, o que funciona muito aqui em casa, nesse sentido, funcionou muito aqui em casa, assim, bateu, saiu da brincadeira. Não brinca. Quem bate não pode brincar. E Sim, tem que ser firme. Você sabe que Sim, eu pensei exatamente nessa consequência agora. Não, tem que ser na hora. Na hora. Bateu, saiu da brincadeira. E não tem choro. Tá todo mundo brincando, ele tá lá sentado. Ou vai trabalhar, ou vai estudar, qualquer outra coisa, menos brincar. Então, tem que ser o colérico, ele é muito reativo, então você tem que ter medidas bem claras e bem, assim, imediatas, tá? Então, ele vai saber que toda vez que ele bater, ele vai sair da brincadeira. Aí você vai dizer, aí cabe a você definir por quanto tempo, começa pouco, né? E conforme ele vai melhorando ou piorando, você vai intensificando ou não a consequência. Por exemplo, saiu da brincadeira por tantos minutos. Não funcionou, continua batendo, então saiu por aquele dia. Entendeu? Você vai intensificando o negócio aí. E, por outro lado, brincou certo, gente, põe incentivo para ele. Você brincou certo, você não bateu em ninguém, que beleza! Olha, você vai ganhar esse emoji, não sei aonde, entendeu?
E aí, na semana que você não bater em nenhuma vez a sua irmã, vocês vão passar o dia inteiro não sei aonde, brincando não sei o quê. Entendeu? É assim que funciona com o colérico. Aqui em casa é assim. Tá, Ah, tá e uma ótimo. sugestão de consequência para irreverência no momento do culto. A Neia está perguntando aqui. Ai, né? Interrompe o culto para corrigir Depende da depois. idade. Qual que é a idade da criança? Porque depende. Se é uma criança madura já, 9, 10 anos, o negócio tem que ser mais intenso, né? Porque já funciona, já entende muito bem. Para Agora, essa criança de criança... 4 anos, por Ah, criança exemplo. 4 anos está entendendo ainda, né, gente? Não dá para você entrar Aqui em com casa tudo, eu tenho né? dificuldade. Isso é uma Ela é dificuldade. muito ativa. Essa é uma dificuldade geral para crianças pequenas. Porque a criança, ela é muito ativa. Se a criança está muito quietinha, está doente, né? Ela é muito ativa. E o culto é um momento em que ela está aprendendo autocontrole. Então, se você, que é mãe, está até hoje tentando aprender autocontrole, que dirá a criança com 4 anos aprendendo autocontrole no culto, né? Então, tem que ter um pouco mais de paciência mesmo. E use, em vez de você usar uma correção, nesse caso, que ela está em processo de aprendizagem, tem que entender isso, gente. A gente tem que entender que há um processo de aprendizagem. Não pode ficar aí já querendo entrar com ferro e fogo quando a criança está no processo. Então, no 4 anos, está aprendendo a ser reverente. Então, use o incentivo. Use incentivo para ela. Toda vez que ela for reverente no culto, ela vai ter, sei lá, um incentivo, seja uma carinha feliz, seja um adesivo, em algum lugar, uma estrelinha. Eu tenho um modelinho aqui, eu posso até te mandar uma foto, que eu usava antes do quadro de incentivos que a gente tem no Vida Campestre. Posso mandar que eu tinha um específico para o culto. Todo culto, de manhã e à tarde, que ela se comportava, ela colocava uma estrelinha lá, no lugar do culto lá. E, ó, gente, só isso aí já ajudou muito, tá? Então, acredito que você nem vai precisar de consequências se você fizer isso. E aí, ter um culto também apropriado para a criança é muito importante, né? Um culto que a envolva, que seja apropriado para uma criança de 4 anos e um culto curto. Não vai querer fazer um sermão aí de 20 minutos, né? Criança, assim, 10 minutos, né? 4 anos, 10 minutos já está, assim, bastante tempo para autocontrole dela. Aqui em casa minha filha é sinestésica, né? Então ela é muito ativa, ela não consegue parar quieta, assim, tem muita dificuldade de parar. Uhum. E essa semana a Daiane, minha filha mais velha, de 11 anos, que contou a historinha no culto da noite, e ela contou do jeito que a minha pequena gosta, né? Com coisinhas e tal. Coisas Então para ela interagiu segurar. bastante e se comportou super bem. Isso né? aí. Então, Aqui em casa eu tenho colérica sinestésica. aqui também. Então, você precisa ter sempre alguma... Se você também tem uma criança sinestésica é aquela que tem que estar sempre com alguma mexendo ou com os sentidos, né, sendo estimulados, né? Tem que ter sempre alguma coisa para a criança tocar no culto, né? Mesmo que não seja uma historinha, na hora de ler a Bíblia. Uma coisa bem legal que ajuda muito aqui em casa é ter alguma coisa para ela ficar na mão, assim, sabe aquelas bolinhas de espuma que não faz barulho? Deixa na mão, deixa ela ficar apertando. Isso ajuda muito no a controlar, sabe? Aquela bolinha ou algum bichinho que não faça barulho, que ela consiga ficar apertando. Aí você ensina, filha, ó, eu sei que você vai ficar com vontade de bagunçar, mas a hora que der, você aperta aqui, ó, fica apertando que vai te ajudar. Então, você vai ensinando a criança a extravasar de uma forma aceitável para a família. Karina, eu só queria resumir aqui que você falou dos 8 tópicos. Resume para nós aí, porque eu não sei se eu me perdi, parece que eu fiquei no 5º. Eu falei muito, né? Então tá. Então, primeiro, 8 tópicos só de facilitar a obediência, né? Porque depois eu falei de outras coisas. Tá. Uhum. Então, o primeiro é ser obediente a Deus, né? Então, culto da manhã, e comunhão com Deus. Segundo, é autocontrole. Terceiro, é identificar temperamento do filho e o seu. Quarto, é ter uma rotina previsível e ensinar autonomia. 5, é ter regras claras e mostrar exatamente o que você espera da criança e estabelecer as consequências para não obediência das regras. O 6º é ter um sistema de incentivo, tá? Em que a criança consiga visualizar aí o desempenho dela. O 7º, faltou o 7º mesmo, que bom que você falou, né? Bom, o 7º é não expor a tentação. Desculpa aí, gente.
Expor a tentação é o seguinte, você sabe que seu filho tem problema com aquilo. Aí você vai lá e deixa ele brincar com aquilo que você sabe que vai ser um problema para ele. Eu vou dar um exemplo. A gente mudou a alimentação aqui em casa há algum tempo atrás, e foi um processo isso, porque é uma coisa que a gente não estava, né? Foi um passo grande que a gente teve que dar em família. E eu sabia que a minha filha ia ter muita tentação de comer o que a gente deixou de comer se eu fosse, naquele momento, numa festinha de aniversário. Então, como que eu ia exigir dela ser obediente, deixando ela ali na boca do leão? Eu não vou fazer isso. Então, por algum tempo, eu deixei de atender festas e convites, porque eu sabia que se eu fosse, a minha filha ia desobedecer. Então, eu esperei ela se fortalecer, ela se acostumar com aquele nova dieta, para então começar a atender esses convites, porque eu sabia que daí então ela seria capaz de dizer não. Então, você precisa não expor seu filho. Se ele tem problema de agressividade e tem um amigo que é agressivo, esse amigo por um tempo, né? Até você perceber que melhorou, que... Enfim, tem um priminho lá que é super agressivo, coordena a brincadeira, fica junto, não deixa sozinho naquilo que você sabe que ele é fraco, tá? É a barreira de Abraão aí, tá bom? E às vezes a gente traz a tentação para dentro de casa, né, Cá? Isso. Tem muita gente perguntando aqui, tem muita gente aqui perguntando sobre telinhas. Quanto usar, se a telinha, se assistir coisas boas, pode ser um incentivo. É que eu não pude falar a última coisa que eu ia falar, né? Então acabou faz um resumo, que o pessoal está pedindo para você fazer um resumo das reformas aí que você ia falar. É essa aí que eu ia pular, mas tá bom, vocês estão empolgadas, então... Então, para concluir, faz um resumo aí. Meu marido está cuidando da Grazi, então tá tudo bem. 8, a gente parou no 7, fala o 8, aí a gente vai 8. O 8 é ser consistente. Põe bem grande aí, consistente, que esse é o 8, mas é muito importante. Karina, bom dia, meninas. Eu queria só fazer, aliás, só tirar uma dúvida também, né? Aqui em casa eu estou fazendo as reformas também, estou começando, né? E assim, eu tenho muita dificuldade com meu filho em relação à alimentação, como você falou aí no ponto 7, né? E assim, isso me angustia muito, até falei ontem para o meu marido, eu orei muito, chorei muito, porque isso está me deixando desmotivada. É muito difícil você ver o seu filho do lanchinho da manhã, chegar até a noite sem comer nada, e eu fico desesperada. Sem comer nada, sem jejum o dia inteiro? Sem comer nada, porque ele é uma criança muito como é que eu posso dizer? Não, assim, ele é muito resistente, entendeu? Ele não aceita fruta com frequência, ele tem um paladar muito restrito. Então, assim, é bem difícil para mim essa situação e eu não sei o que fazer. Mas ele ficou quantos dias sem comer? Não, ele não fica dias, não. Ele, por exemplo, ele vai para a escolinha, aí tem o lanchinho da escola. Aí do lanche da escola, aí é difícil mesmo. Quando ele chega no almoço, que ele vê que é alguma coisa que ele não gosta, porque, tipo, a alimentação está sendo diferente. Porque antes a gente não comia carne vermelha. Desde que eu engravidei, a gente não come mais carne vermelha, mas a gente comia frango. Então, ele estava acostumado a comer com franguinho. Então, olha, eu vou ser muito sincera com você, Tatiane. É Tatiane, né? Isso. Se ele está comendo na escola, ele não vai comer sua comida. Isso é batata, tá bom? Então, ele só vai comer a sua comida se ele tiver com fome. Então, assim, você falou, fica o dia inteiro sem comer. Eu falei assim, você não comeu ainda? Não, ele fica do lanche da escola até o jantar, sem comer nada. Então, deixa mais tempo. Ó, eu sou muito colérica, sabe? Eu acho assim, olha, se a criança tá sem comer, vai ficar sem comer, é porque ela não tá com fome. Porque criança que tá com fome, come. Então, assim, eu acredito, assim, não quero dizer que você tem que fazer isso, tá? Não, eu sei. Geralmente, a criança que está com fome vai comer. Agora, o que você tem que prestar atenção se não é um alimento que causa náusea, né? Que causa... Se é só uma questão mesmo de não querer, né? Você pode escolher outros alimentos ali do que vocês propuseram a comer, que são mais agradáveis, tentar outras formas de apresentação, de repente colocar junto com uma coisa que ele gosta, né? Entendi. Tem várias estratégias que você pode fazer para ajudar ele a comer. Aqui em casa a gente também passou por um processo bem drástico e eu tive que fazer isso, né? Então,
apresentar de forma diferente, misturar com coisa que gosta mais, né? Pôr um pouquinho para ir acostumando um processo, né? Vai pondo um pouquinho, depois um pouquinho mais, vai incentivando, né? Usa o quadro de incentivo para fazer isso, mas não pode deixar ele comer o que você disse que não vai comer. Entendeu? Não, mas eu estou fazendo isso aqui, já é o terceiro dia que eu guardo o almoço para ele jantar à noite. Eu digo, você só vai jantar o almoço que você não comeu. Exato, é isso aí, permaneça firme, só no terceiro dia. Mas o coração de mãe é um... Não deu nem um mês ainda, você está reclamando do quê? Jesus, é muito difícil. Ué, quem disse que era fácil, né? Não é fácil mesmo. Mas assim, você tem um objetivo, você estabeleceu que isso é o melhor para a família. Você entendeu que isso que é o que a família tem que fazer. Menina, segue em frente, oração, muita criatividade para poder colocar essas coisas em prática em formas diferentes. É verdade. Peça a Deus sabedoria, mas você tem que ser consistente, porque se você voltar atrás, você perdeu, né? Não pode voltar atrás. É verdade. Você pode, estratégias, né? Lógico, mas sem voltar atrás, tá? E lanchinho da escola, fala com o professor, fala com o diretor, porque na escola ele vai... né? Não, mas sou eu que mando o lanche. É o lanche que eu faço em casa. Não é da escola mesmo, não. É o que eu faço em casa. Tá bom, muito obrigada. Na janta ele come? Na janta ele come a pulso. Ah, tá. Então, que tal mas, mandar assim, duas colheradas. Ele vai vir com fome pro almoço. 2 colheradas e só. Tá, mas ele vai. Ele vai. Continue firme. Tá só no terceiro dia. Amém. Obrigada. Amiga, tá muito bom o papo aqui. Tem gente dizendo que ficaria até... Tem gente falando que ficaria aqui até 10 horas ouvindo você. Olha, gente, vocês são corajosos. Mas a gente precisa acabar. Eu vou convidar a Karina, vou ver se ela acha mais um espacinho aí na agenda dela mais para frente, para ela voltar aqui e continuar a conversa. Mas hoje a gente precisa terminar. Mas para concluir, Cá, várias pessoas pediram assim para você, ficaram muito curiosas para saber o que você tem a dizer sobre as reformas, né? Você consegue resumir aí em 2 minutos? Ai, gente, eu falo muito! Tá, eu vou tentar. Eu pontuei aqui algumas coisas sobre reforma que eu vi que vocês já tinham estudado, né? Então, assim, vocês vão falar comigo aí de que forma a mudança no estilo de vida facilita a obediência nos filhos. Vamos lá? Aponta aí, vamos lá, juntas, vai. Alimentação saudável e horários regulares. Gente, como que fortalece? Com certeza, autocontrole. Olha aí o filhinho da Tatiane, está aprendendo autocontrole, na marra, mas está aprendendo. Favorece estabilidade emocional. A alimentação saudável deixa a gente mais calmo, mais tranquilo, mais em controle dos nossos sentimentos, né? Por quê? Porque os nossos órgãos digestivos não estão sobrecarregados. E também não são super estimulados com chocolate, cafeína e açúcar. Isso tudo ajuda muito, e eu vejo isso na minha experiência, quando a gente mudou de dieta, e como ajudou? Ajuda muito, tá bom? Moradia. Gente, exemplo de Abraão e Enoque, eu pus aí o texto para vocês. O que eles fizeram? Eles se afastaram das más influências, se afastaram. E você, lógico que um ambiente natural, uma vida no campo, vai favorecer, assim, muito, é uma grande ferramenta, porque a gente é aquilo que a gente é o ambiente, né? Então, um ambiente natural, perto da natureza, vai ajudar a criança a ser naturalmente mais tranquila, mais calma, pensando em coisas mais elevadas do que uma criança que está ali olhando coisa ruim o tempo todo na cidade, certo? Mas é isso, você não mora no campo, o que você vai fazer? Vai esperar um dia você morar no campo? Começa hoje. Começa onde você está. Você pode fazer isso num apartamento. Enche sua casa de planta, de coisa de natureza. Tudo que tem de oportunidade, vai para um lugar mais natural possível. Para de colocar seus filhos em frente à televisão. Joga fora o tablet. Gente, a pior coisa que existe para os filhos é tela. Para de achar que tem programinha ou joguinho educacional. Educacional é você, minha filha. Não é tela. Tela não ajuda. Pode ser o programa mais lindo do mundo. Criança não pode ter acesso à tela. Simplesmente pelo fato de ser tela. Isso deixa ela mais irritada, mais descontrolada, superestimula os sentidos. E você não quer isso. Você quer uma criança mais tranquila, tá lembrando? E a tela vai te sabotar nisso aí. Então, você pode, sim, transformar o seu lar num lugar mais natural possível, tá bom? Mesmo que seja na cidade.
Então, procure, sim, fazer uma horta na sua janela, colocar a criança em contato com a terra, mesmo que seja num vasinho. Gente, se você está na cidade, você pode viver o campo aonde você está. Então, faça isso, porque isso vai ajudar muito, muito mesmo na questão da educação. E aí vinha também aqui a questão de entretenimento. Eu já falei um pouquinho, né? Mas olha só, entretenimento, ele estimula o egoísmo. É tudo eu quero ser feliz, eu quero me divertir. A gente não... assim, o que Deus quer? Deus quer recreação. E o que é recreação? Recreação são atividades que criam memórias. Memórias da família, né? E memórias que conectem a Deus. Então, os eletrônicos não fazem parte dessa lista, porque os eletrônicos são puramente entretenimento, são puramente fortalecimento do egoísmo, tá? Então, tem uma citação que eu ia até compartilhar com vocês, está em Orientação da Criança, página 83, que diz que quanto mais calma e simples a vida da criança, isso é, mais livre de estímulos artificiais e mais de acordo com a natureza, mais favorável é para o vigor físico, mental e força espiritual. Então, tá aí. Então, já não tem nem mais essa discussão que idade que tem tela, que idade... Não, é simples, natural, mais livre, né, de estímulos artificiais e perto da natureza. Tá aí a receita, tá bom? A receita nem é minha, é de Deus, tá bom? E funciona. E eu vi também que vocês viram sobre vestuário. Gente, vestuário ajuda muito no comportamento, hein? Não vai achar que é só de enfeite. Porque o vestuário modesto, ele favorece a saúde e o conforto. Criança que está com roupas inadequadas, elas não ficam confortáveis, e elas não sabem verbalizar isso, principalmente se são pequenas. Elas vão verbalizar isso fazendo birra, sendo irritada, ficando mais agitada. E criança doente, você já sabe que já é um problema, né, em si. Então, o vestuário vai ajudar nessas duas coisas, tá? Favorecer o comportamento através da saúde e através do conforto. Então, assim, as reformas, gente, não tem nada separado, é tudo uma coisa só, é um pacote, né? Quando Deus fala de educação, é um pacote, assim, então autocontrole, estilo de vida, reforma, submissão a Deus, é tudo junto. Então, se a gente quer chegar na obediência fácil, a gente precisa comprar o pacote inteiro de Deus, tá bom? Não tem venda parcelada aí, é o pacote completo. Muito bom, amiga, muito obrigada. Foi muito boa, muito produtivo esse bate-papo aqui. Como sempre, aprendi muito com você. Sempre aprendo muito. E você falou aí no começo sobre a importância da rotina, né, para a criança ser obediente. Sim. E agora, essa semana, a gente vai fazer o estudo 8, depois no estudo 9, a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre a rotina e a pontualidade. E aí o pessoal pediu para você voltar aqui, então vai pensando aí. Opa, já está aceito, com volto carinho, com o maior prazer. Tá bom? Volto com o maior prazer. Para você voltar aqui data. para falar com a gente sobre rotina. Aí você compartilha também o material que você tem. A gente está na parede aqui em casa, tá ali, a rotina da Escola Vida Campestre. As figurinhas ali. Um prazer, Marili. Quando precisar, pode chamar que a gente madruga aí com vocês. Mas foi muito gostoso. Pena que a gente não tá assim, pessoalmente, né? Que eu gosto de ouvir a mulherada falando, todo mundo junto, né? Incrível como a mulher fala junto e se entende ao mesmo tempo, né? Mas o Zoom não deixa a gente fazer isso, mas foi muito bom estar aqui com vocês, agradeço muito. Espero que a minha experiência ajude alguém. E espero realmente que a gente tenha essa coragem, é preciso coragem, de comprar esse pacote completo de Deus, tá? Porque esse é o caminho estreito, é completamente contrário ao que a psicologia moderna, que educadores modernos falam. Mas é o único jeito que dá resultado eterno, né? Verdade. Então, Amém. que Deus possa abençoar todas nós. Você pode concluir com uma oração para a gente, por favor? Claro, maior prazer. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos deixou tantas informações, tantas instruções, orientações claras, bem definidas, para que pudéssemos seguir. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos deixou no escuro, tateando,
sem saber para onde ir. Muito obrigada, porque o Senhor foi tão bondoso em nos deixar tudo claro. Agora, Senhor, precisamos de coragem para seguir tudo isso, porque nós vivemos num mundo que não aceita essas coisas, que fala coisas completamente contrárias. E nós precisamos ser como Abraão, construir uma barreira contra essas coisas, nos proteger nossa família, fazer como Noé, que construiu uma arca e entrou ali dentro para se proteger do dilúvio. Senhor, nós precisamos dessa coragem, desses homens que tiveram essa fé tão grande em Ti, que disseram não para o mundo, e sim para o Senhor, e foram tidos como loucos, mas foram vitoriosos. Nós queremos também, Senhor, nos dê essa coragem, por favor, para colocarmos isso em prática na nossa vida constantemente. Senhor, eu friso essa palavra constantemente, porque é algo que nós temos muita dificuldade, na constância. Então, que o Senhor nos ajude hoje, Senhor, por favor, a sermos constantes na obediência a Ti, que possamos ser obedientes ao Senhor, assim como nós desejamos que os nossos filhos sejam obedientes a nós. Que possamos começar agora, Senhor, essa obediência. Que o Senhor possa nos perdoar pelos anos que temos sido rebeldes e tentado racionalizar as Tuas ordens a nosso favor. Por favor, nos ajude, Senhor, hoje a fazer o que o Senhor pede, para então recebermos o incentivo que o Senhor nos dá, que são as Tuas bênçãos sem fim no nosso lar. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos. Amém. Amém. Obrigada, Ká. Obrigada, gente. Bom dia para vocês. Não esqueçam de estudar, fazer o estudo 8 essa semana. O guia de estudo está lá no grupo do Telegram. Participem hoje no grupo do Telegram, que ele vai ficar aberto lá, tá bom? Bom dia para todos. Vai lá no Campestre Vida. Isso aí. Lá no nosso site. Vou voltar aqui. Aprendi a amar de corpo, de alma e mente ao Senhor, como folhas de outono, espalhar a mensagem, orar, vigiar e servir ao Senhor, ter a cada manhã minha hora tranquila, buscando a Jesus em primeiro lugar, reunindo-me junto ao altar da família, moldando meu caráter para ao céu levar, familiarizando-nos com Deus e Sua palavra, praticando a verdadeira educação, restaurando a imagem do Criador, um propósito divino, a obra da redenção. A primeira lição deve ser conhecer e compreender a vontade de Deus, lendo seus atributos nas coisas que fez. Eu me fortaleço, me aproximo de Deus. Foi assim que aprendi as palavras da vida, ao me sentar, levantar e andar. No meu lar compreendi a minha missão, a mensagem ao mundo eu vou proclamar, familiarizando
Bom dia a todas. Tchau, tchau.